mil moradores de outro país, o que representa 12,84% da população do estado. A Polícia Civil de Santos, no litoral de São Paulo, prendeu 2 homens, um deles apontado como tesoureiro do primeiro comando da capital. Suspeitos eram responsáveis por enviar dinheiro do tráfico de drogas da Baixada Santista para a alta cúpula do PCC. Durante a operação foram encontradas anotações que apontam movimentações próximas de R$50 mil por dia em cada ponto de tráfico. E o ministro da Defesa de Israel disse que o exército do país estava preparado para matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O israelense disse que o objetivo não foi alcançado, já que o líder se escondeu no subsolo e cortou o contato com os comandantes iranianos. No entanto, o ministro afirmou que Israel não pretende mais matar o Ayatollah devido ao cessar-fogo do conflito. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Pela Copa Paulista, a região está envolvida na terceira rodada da competição. Pelo grupo 2, a Inter de Limeira enfrenta a União São João amanhã em Araras. O Leão é o vice-líder com 4 pontos. Pelo grupo 3, o Lanterna Rio Branco recebe o São Bento no estádio Décio Vitas, 15h. Em Jundiaí, o Paulista joga contra o Primavera amanhã no Jaime Sintra. Fantasma é o vice-líder com 4 pontos. E na segunda-feira tem Guarani 15 de Piracicaba, clássico regional no estádio Brinco de Ouro. Falando em Guarani, preparação encerrada por duelo do time profissional contra o time do CSA neste sábado às 5h. O técnico Marcelo Fernandes deve manter a base do time que entrou em campo contra o Itabaiana e conseguiu a segunda vitória seguida na competição. A principal dúvida é quem vai substituir Rafael Bilu, negociado com o Juventude. O favorito é Mirandinha, mas uma surpresa pode pintar na escalação. E hoje tem a retomada da Série D do Campeonato Brasileiro. A líder do grupo 7, Inter de Limeira, recebe o Cianorte. Jogo marcado pro Limeirão às 7h. Alô, torcida palmeirense, tá chegando a hora, Verdão. O destaque do futebol paulista, Gabriel Dodziak. O São Paulo se reapresentou para os treinos nesta quinta-feira sem o meia Matheus Alves. O jovem jogador está de saída para o CSKA da Rússia e por isso foi liberado pelo tricolor antecipadamente. O Santos volta aos trabalhos sem 4 jogadores: Soteldo, Léo Godoy, Furchi e Gabriel Veron, enquanto no Corinthians existem dúvidas sobre a presença ou não de Memphis Depay nos treinos de sábado. Já no Palmeiras, Aníbal Moreno treinou normalmente e deve ser titular contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes no sábado. Fórmula 1, Gabriel Bortoleto abriu o GP da Áustria hoje pela manhã, conquistando no primeiro treino livre seu melhor resultado até aqui. 6º lugar. A disputa foi acirrada, mas comandada por George Russell, que ficou à frente de Max Verstappen e Oscar Piastri. Destaque ainda para o piloto da Fórmula 2, Alex Dunn, que substitui Lando Norris e foi o 4º mais rápido. O Grande Prêmio da Áustria será neste domingo às 10h. Aliás, hoje eu vou assistir o tal do filme aí da Fórmula 1, hein? Cara, todo mundo falando. Os comentários são muito bons. Vamos ver se é legal ou não. Aí segunda-feira eu vou trazer aqui um feedback para os Aliás, ultimamente, né, já quebrando completamente o protocolo, né, Júlio Nascimento? É que você falou desse filme, mexeu comigo, porque eu estou com muita vontade de assistir.
Tivemos aquele Rush, né? Há algum tempo, a disputa, né? Do Niki Lauda contra o Rust, né? O Rust, em 76. Tivemos aí muitos documentários sobre o Ayrton Senna. E na Netflix, aquele que a gente conversa diariamente, né? Do Survivor, Driving to Survivor, que é um documentário muito legal na Netflix. Julião, desculpa quebrar aí a sua abertura, meu garoto. Você tem créditos com a gente, Carlão de Freitas. E daqui a pouco informações da Ponte Preta, que joga contra o Maringá fora de casa. A Macaca que terá 3 mudanças na escalação. Wanderson, Arthur e Dudu voltam ao time. E ainda há uma disputa entre Elvis e Everton Brito no ataque. E o Brasil entra em campo hoje às 4h10 da tarde para enfrentar a França no último amistoso antes da disputa da Copa América Feminina, que será realizada no Equador a partir do dia 12 de julho. É a primeira partida da seleção após voltar à 4ª colocação do ranking da FIFA. É o reencontro entre as seleções após o Brasil ter eliminado as adversárias nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E Rogério Ceni renovou o contrato com o Bahia, e essa renovação até 2027 é reflexo da cultura do Grupo City. No tricolor desde 2023, o técnico já faz o 3º trabalho mais longevo atualmente do futebol do Grupo City, atrás do primeiro colocado Pep Guardiola no Manchester City, já vai beirar a década já, né, no Manchester City o Pep Guardiola, e do segundo lugar o Mitchell do Girona. Então o Grupo City sempre trabalhando a manutenção e a longevidade dos técnicos, renovando o contrato com o professor Rogério Ceni. Já já a gente vai falar aqui sobre a Copa do Mundo de Clubes com a nossa enquete, hein? Vamos trazer aqui os confrontos para... Estou com o meu simulador aberto palpitar. Aqui, hein? Vamos palpitar, né, Carlão de Freitas? Tentar montar aí o torneio até o vencedor dele, né? Esse simulador, aliás, é um barato, né, Júlio? Isso aqui parece um videogame, eu já estou com ele aberto e a gente vai contar com a ajuda dos nossos ouvintes. É isso aí, então você, nosso ouvinte, já pode ir mandando aí pra gente o seu palpite, porque a gente vai montar aqui os confrontos com a sua ajuda para tentar entender aqui quem é o grande campeão do Mundial. 998869070, 998869070, esse é o nosso WhatsApp, está aqui com a participação liberada para você. CBN Esportes no ar, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, feliz da vida com Gabriel Bortoleto voando na Fórmula 1. É o filhão, coisa cada linda. Vez mais rico o Valmir Bortoleto com a Fórmula 1, impressionante. E os comandos de stream é com Samela Tipe. Apresentação Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Carlão, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Moraes Salles, reduz a velocidade, sentido Nova Campinas, na chegada à rua Coronel Quirino e no sentido centro, na saída do viaduto Laurão até a rua Itu. A rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas, seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo pela pista da direita, na chegada a Orozimbo Maia. A Orozimbo tem excesso de veículos, somente sentido centro pela pista da direita, da rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Quem segue pela Brasil reduz a velocidade na chegada ao Balão do Timbó, sentido Vila Nova. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação aqui da CBN agora às 11h15. Tá ligado que a Ultragás tá sempre inovando? Além do botijão azul, tem novas energias somando, tipo a energia elétrica e o biometano. Ultragás, somando energias. CBN Esportes Campinas. Muito bem, 11h16. Deixa eu aqui já liberar o nosso WhatsApp. Bora lá, hein, galera. Vamos lá montar aqui no nosso simulador aqui. Vocês vão nos ajudar. Então, os confrontos do mata-mata: Palmeiras e Botafogo, Chelsea e Benfica, Fluminense e Inter de Milão, Manchester City e Al Hilal, PSG e Inter Miami, Flamengo e Bayern, Borussia e Monterrey, Real Madrid e Juventus. Os ouvintes já podem ir mandando aí, acho que eu vou dar 2 confrontos aí por rodada dos mais difíceis aqui, que talvez a gente fique mais no muro. Então os ouvintes podem ir mandando aí Palmeiras e Botafogo, Real Madrid e Juventus. O que vocês acham aí? 991869070, enquanto eu e o Carlão a gente vai montar os outros confrontos, vocês vão definir aí Palmeiras e Botafogo, Real Madrid e Juventus. Antes, Carlão, da gente já palpitar aqui, o Oswaldo de Oliveira gabaritou praticamente o mata-mata, viralizou aí um corte, até deveria ter separado esse corte aqui para os nossos ouvintes, para quem não acompanhou. O Oswaldo acertou quase todos os classificados e em suas respectivas posições. Ele só errou que ele tinha colocado o Porto em segundo do grupo do Palmeiras, quem passou foi o Inter Miami, e salvo engano, ele errou só a colocação do Benfica. Eu acho que foi isso, acho que o Benfica... Cadê o grupo do Benfica? Ele tinha colocado... Não, ele acertou sim. Rapaz. Então o Oswaldo de Oliveira aí gabaritou o mata-mata do Mundial de Clubes. Quantos nossos ouvintes estão mandando aqui, Carlão? Palmeiras e Botafogo e Real Madrid e Juventus. Vamos lá, Benfica e Chelsea. Benfica e Chelsea, é o Benfica de Di Maria e Otamendi. Eu vou de Benfica, Júlio. Você vai de Benfica? Olha aí, o Chelsea não tá numa tá se formando, fase, né? Não tá numa boa fase o Chelsea. Acho que a torcida do Palmeiras vai torcer, a do Botafogo evidentemente vai torcer muito, muito pra isso. Aqui começa a complicar pros brasileiros, né, Carlão? Porque o Fluminense pega uma Inter de Milão que tem oscilado, mas fez um final de temporada muito forte, inclusive chegando à final da Champions, né? E eu não tô muito satisfeito ainda com o futebol do Fluminense, então eu tô tendendo aí de Inter de Milão. Eu achei que dos 4 brasileiros, o Palmeiras oscilou um pouquinho, mas o Palmeiras é mais firme, é mais confiável. O Fluminense deixou uma má impressão no jogo contra o Mamelodi Sundowns, e a Inter está levando a sério.
a competição, principalmente depois do que aconteceu na final da Champions, agora sob uma nova administração, que é com o Chivo, que é ídolo, né, da Inter de Milão. Eu acho que o Fluminense, quero estar errado, gostaria dos brasileiros seguindo, mas eu acho que é o fim da linha pro Flusão. Eu vou de Inter. Maravilha, também tô com você nessa. Manchester City e Al Hilal. Eu já vou antecipando aqui, Carlão. Pra mim, o City é candidato para chegar até a final. Tá afim, né? Tá afim. Então, a depender aí dos confrontos, eu acho que o City vai longe. Eu acho, Júlio, até pelas declarações... Melhor campanha, inclusive. Então, as 9 pontos, ontem atropelou a Juventus num jogo estranho no começo, parecia jogo de compadre, mas depois o Manchester se impôs, mas até pelas declarações do Guardiola, né? O Guardiola ficou traumatizado com o que aconteceu no ano passado, até as imagens do Guardiola, as imagens que viralizaram, ele brincando de altinha lá na praia, depois na entrevista coletiva ele foi perguntado sobre isso, ele disse que nesta temporada ele quer fazer diferente com relação à concentração e tal, ele disse que os jogadores podem fazer o que eles quiserem, porém com muita responsabilidade, porque ano passado ele achou que, sabe, essa loucura pelo resultado, esse foco, né, 100% acabou atrapalhando as coisas do Manchester City. E o Guardiola também viveu um ano difícil, né, com alguns problemas pessoais também, dentro do grupo com o De Bruyne, parece que houve ali um certo ruído, então ele quer que seja uma temporada mais leve, claro, refletindo em resultados. Eu vou de City. Olha, tá dando Palmeiras e Real por enquanto aqui no nosso WhatsApp, hein? Então, o ouvinte aí quiser contribuir e discordar desse resultado ou reafirmá-lo, 991869070 por enquanto aqui no nosso palpitão aqui, tá dando Palmeiras e Real Madrid. Mande aí os seus palpites para Palmeiras e Botafogo e Real Madrid contra Juventus. PSG e Inter Miami, aqui não tem conversa, né? PSG. Inter Miami é muito fraquinho, né? O Inter Miami é fraco. Apesar do Messi. Apesar da genialidade do El Pulga, do La Pulga Messi, também do Luizito Soares, mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais possibilidades. Eu vou de PSG. Aqui complica, Carlão. Flamengo e Bayern de Munique. Vai ser difícil. O Bayern é top, né, na Europa, está na primeira prateleira, né, e agora com o Kompany, né, o treinador. Vincent Kompany. Uma das grandes cabeças do futebol, né? Uma nova gestão de comando, né, uma nova gestão no Bayern. O Flamengo, apesar de ter jogado muito bem contra o Chelsea, contra o Los Angeles eu até descarto, porque já era um jogo em que já tinha tudo definido, então o Flamengo poupou alguns atletas, mas é o Bayern, né? Cara, eu quero também estar errado, mas vai dar Bayern. Também acho. Borussia Dortmund, Monterrey, é interessante esse time do Monterrey, gosto muito. Tem o Canales, que é um camisa 10 que não jogou esse último jogo, Sérgio Ramos. Camisa 7 é muito, acho que é deixa eu lembrar o nome dele aqui, é o camisa 7 muito bom de bola. Berterame. E outro, hein? Herman Berterame. Jogo equilibrado. O Borussia oscilou, né, na primeira fase, fez um jogo ruim contra o Fluminense, ou foi envolvido pelo Fluminense. Na segunda rodada contra o Mamelodi, encaminhava um resultado tranquilo, quase coloca tudo a perder, e só foi vencer com, não vou dizer tranquilidade, mas com uma certa contundência na última rodada. Eu acho que se tem um jogo que pode dar alguma zebra, acho que esse aqui, tá? É o que eu mais aposto, assim. Eu vou de Borussia, mas com ressalvas. Exato. Tô contigo nessa. Vamos lá, então, aqui para os nossos confrontos estão abertos, então, o que definiu aqui os nossos ouvintes. O consenso foi Real Madrid. Já vou registrar aqui o nome da galera que tá participando, mas quase todo mundo foi de Real Madrid. Mas vamos lá aqui, ó. Bom dia, amigos. O Edson de Hortolândia. O Botafogo passa. O Edson vai de Botafogo. O Ricardo... Precisava anotar, né, Carlão, aqui pra... O Ricardo tá indo de Palmeiras, tá 1-1. 1-1. O Roberto de Americana, Palmeiras passa. Toda essa galera tá indo de Real também. 2-1 Verdão. 2-1 pro Palmeiras. Bom dia, gostaria que não falassem... Aqui é uma denúncia pro jornalismo, a gente vai repassar aqui a mensagem. Contribuindo com a enquete, Wesley Gonçalves, passa Botafogo. 2-2. O Botafogo vai fazer 5-0, escreve aqui o Paulo, motorista de aplicativo. 3-2. O Ademir, o Palmeiras passa 2-0. 3-3. O Christian vai passar o Palmeiras.
4-3, Verdão. Bom dia, meus amigos. Aqui é o Almeida Correia, torcedor palmeirense. Vai passar Verdão. 5-3, né, por enquanto? 5-3. O Wagner de Hortolândia. Passa Botafogo. 5-4, Palmeiras. Passa Botafogo, escreve o Maurício. Empatou. Final do telefone 7463. 5-5. Passa o Palmeiras, Emerson Dias. 6-5. Não. 6-5, empatou o Botafogo. Não se perde não, Carlão, senão vai dar ruim. 6-5. Bom dia, turma da CBN, vai dar Palmeiras. Aqui quanto tá? Tá 6-5. 6-5. É o Suede. Manda aqui. Tá 6-5. 6-5. Passa Botafogo. 6-6. Manda aqui o Léo Ferreira. Que conversa de louco, cara. O Wilson Barreto, passa o Palmeiras. 7-6. Bete de Valinhos. Palmeiras. 8-6. O Luiz, Palmeiras 3-1. Agora só Verdão, 9-6. Vai disparar o Palmeiras aqui, tá? Tá. Palmeiras vence. 10. Palmeiras vence, mas o Botafogo fica com a vaga. Como assim, Renato? Não tem jeito. O Palmeiras não vence. Vale o vence, Renato. 10-6. Olha lá, é o rei do xarope, não tem jeito. Grande Renato. O Marcos 7, Palmeiras. 11-6, virou passeio. Palmeiras passa, o Palmeiras não tem mundial. O Botafogo passa, o Palmeiras não tem mundial. Manda aqui o final do telefone 13-18-01. Agora é 7 pro Botafogo. Então 11-7. 2-0 Bota. 11-8. Antônio Dorte. O Adilson de Americana passa o Palmeiras. 12-8. Botafogo passa, escreve Aparecido Tavares. 12-9. Palmeiras 2-1, Valdeir. 13-9. Quem chegar em 15 primeiro ganha, tá? Senão vão ficar aqui até amanhã. O Daniel, Botafogo 2-0. 13-10. Vamos, gente. Vamos, corintianada. Cadê os corintianos, pô? Faltam 2 votos aí pro Palmeiras. Tá quanto, Carlão? 13-10, Verdão. 13-10 pro Palmeiras. Calma aí que agora deu uma entupida aqui no nosso WhatsApp. Vai mandando aí, ó. 998699070. Quanto a galera escreve aqui. Vamos mexer com a galera. Cadê os palmeirenses? Cadê os corintianos? E os são paulinos, hein? Ô, Santista! Você vai aqui, ó. O André Casquim, final do telefone 8101. Botafogo 1-0. E aí, 11, vai. Vamos deixar mais emocionante. O Ney do Jardim Nova Europa. Botafogo vence. Vai lá, contra 12. o Palmeiras, mas torço pro Botafogo vencer, pro Fábio Scheib voltar a trabalhar. 13-12, pô. Que vida que o Fábio Scheib... Você viu o que ele postou ontem lá? Cara, Day sensacional. Off. Não, Day Off. Day Off. Mas calma aí. Tá em Day Off há quanto tempo? Só ontem que era Day Off? Outro dia ele chegou, vamos contar esses bastidores do rádio. Estávamos ali na redação e ele falou assim: pô, Carlão, conversei com o Eliel e tal, tô precisando de umas férias, cara. Então, eu fui liberado pra curtir aí este Mundial. Falou, ô, Fabião, pô, você é merecedor das férias, então vai lá desfrutar das suas férias. É brincadeira? Fábio Scheib de férias, ô Júlio Nascimento. Quanto tá aí, Carlão? 13-12, Verdão. O Wagner Santista, Palmeiras 1-0. Ih, 14, agora ficou ruim, hein? Botafogo 1-0, Eduardo Bilbao. Opa! Final do telefone 7905. 14-13, Júlio. Eu vou ter que passar, acho, esse número. Vamos pra 20. Porque... Tem muita mensagem. Então, cara. Você foi provocar aí, Carlão. Eu chamei os corintianos, né? Palmeiras, escreve aqui o Félix. 15-13. De Hortolândia. Passa Palmeiras. 16-13. Escreve o Elinho Ventura. Vai dar Verdão. Vai Timão. Mas o Daniel, gente, já computou. Boa, 16-13. O Paulo de Itu, Botafogo 8-0. 16-14. Falta pouco, hein? Botafogo 10-0. É o Hoffman. 16-15. Calma aí, não precisa também disso aí, gente. Vamos com calma. JN Carlão, vocês perceberam que os jogos do Mundial dos clubes são muito mais técnicos? Sim. Dito isso, Botafogo 4-0, Léo do Centro. 16-16. Bom dia, meu amigo, com certeza vai passar o meu Palmeiras. Final do telefone 7684. Botafogo 2-1, é o Isaac Almeida. 17, você conseguiu, hein, Júlio? 17-17. Empatou? É. Impossível. Opa, tô aqui. Botafogo deu uma aumentada. Os torcedores do Palmeiras ficam bravos comigo. Os corintianos, né? Palmeiras 3-1. Agora Verdão, 18-17. Valdinei Prado, quem tá mandando aqui, o Palmeiras 3-1. Eu acredito, hein? Vai Flamengo, mandou aqui o nosso ouvinte. Então, o flamenguista, hein? Ficou bolado, porque a gente passou o Bayern, né? Mas tudo bem. Eu espero que ele seja feliz. Eu também quero que o Flamengo passe. O Diego Carvalho do CG, é tempo de Botafogo. 18-18. Botafogo passa, Sérgio de Americana. 19. Nossa, eu não deveria ter feito isso, Palmeirense vão ficar bravos comigo, cara. Calma aí, gente. O Verdão vai virar.
O Palmeiras vai sofrer pelo nervosismo e pela ansiedade. Futebol tem. O Pércio mandou, mas quem que passa, Pércio? Tem que mandar aí o... Quanto tá, Carlão? Tá 19-18 pro Rio de Janeiro. O Carlos de Americana. Botafogo 2-1 Palmeiras. 20-18. Agora fica a seu critério. Botafogo passa nos pênaltis. É o Lange. Eu vou só zerar as mensagens aqui, tá? Quanto 21-18 Botafogo agora. O Luiz manda aqui, o Palmeiras vai passar 2-1. 19. Vai ter gol do Vitor Roque, desencanta. O Felipe escreve, Felipe de Campinas, Palmeiras passa. 20. Final telefone 6209. Irdeu? Pagou a mensagem. Ele falou Palmeiras, mas pagou a mensagem agora aqui, ó. Ele tinha falado Palmeiras. Será que ele tá escrevendo palpite? Palmeiras, voltou a escrever aqui. Então 21-21, cara. Zerei as mensagens. Zerou? Quanto então deu? Vai a próxima, deu 21-21. Nossa, Carlão. Verdade. Pô, não tô maluco? A gente vai ter que desempatar, então. Então vai, cara. A próxima mata. A gente vai ter que desempatar. Não é melhor você desempatar? Golden Goal. Eu vou jogar pra você. Tá, então beleza. É agora ou vamos pra... Vai, pode ir. Palmeiras e Botafogo. Carlos Eduardo de Freitas. Só no palpite? Só no palpite. Palmeiras passa. Palmeiras, então, avança. Mas com 21-21, hein? Espetacular aqui, ó. Inclusive, quando você falou o próximo, chegaram duas mensagens juntas. Aí, tá vendo? Final telefone 1571, não se identificou, colocou aqui um porco, Palmeiras passa. E aí o nosso outro ouvinte aqui mandou Botafogo 1-0, né? O Pércio Palmeira. Chama Palmeira, mas ele falou que o Botafogo passa. E agora chegaram mais 3 votos aqui para o Botafogo, mas o Palmeiras... No desempate aqui do Carlão. Jogo, a gente brinca assim, simulador e tal, mas jogo duríssimo. E é o mais equilibrado, né? Eu acho que os palpites aqui dos nossos ouvintes refletem muito o equilíbrio que vai ser o jogo, né, Carlão? Jogo duríssimo, o Palmeiras forte, o Botafogo vem de uma primeira fase boa, podemos dizer assim. Conseguiu equilibrar com os principais clubes, né? Venceu o PSG e levou o jogo contra o Atlético de Madrid e agora mais uma pedeira. Só que, Júlio, ontem nós falávamos, é um jogo de uma dinâmica diferente para o Botafogo. Se contra o PSG ele só se defendeu e jogou por uma bola com o Igor Jesus e contra o Atlético de Madrid foi a mesma coisa, contra o Palmeiras não, ele não vai apenas então somente se defender, ele vai jogar. Tanto é que eu acredito que deverá ter mudanças no meio-campo, né? O Gregory tomou o cartão. Ele poderia colocar mais um volante, mas não, ele deve ir com o Cuiabano. E as melhores partidas do Botafogo desse ano foi com essa dobra, né? Cuiabano e Alex Telles pelo lado esquerdo, vai ficar o Alan e o Marlon Freitas no meio-campo. E o Palmeiras deve ter mudanças também, mas eu acredito, acho o Palmeiras mais preparado. A gente vai pro repórter CBN, é o seguinte: vamos forçar o Palmeiras contra o Benfica aqui? Avançar o Palmeiras para uma semi? Palmeiras e Benfica, sim. E aí vou jogar o City aqui contra a Inter de Milão, concorda? Boa. Porque eu já quero saber do ouvinte, numa semifinal, City e Palmeiras. E aí, quem que passa? Então já vai mandando aí, City ou Palmeiras numa hipotética semifinal. A gente volta daqui a pouco aqui com o nosso palpitão para fazer o outro lado da chave, 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de junho de 2025. Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram 5,7% em maio e chegaram a 449,9% ao ano, segundo o Banco Central. A operação é acionada por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento. Caso o cliente deixe de pagar, o banco deverá parcelar o saldo devedor ou oferecer outra forma para quitar a dívida no prazo de 30 dias. A Polícia Federal marcou para a próxima terça-feira os depoimentos do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, e do atual advogado do ex-presidente Paulo Costa Bueno. Ambos serão ouvidos na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado. A PF apura um possível crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. O jogo entre Palmeiras e Botafogo amanhã, 1h abre os duelos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ainda no sábado, Benfica e Chelsea duelam às 5h. No domingo, PSG e Inter de Miami tentam uma vaga nas quartas de final e o Flamengo pega o Bayern de Munique às 5h.
Já na sequência, o Fluminense enfrenta a Inter de Milão às 4h, enquanto o Manchester City pega o Al Hilal da Arábia Saudita às 10h. Fechando os duelos das oitavas, Real Madrid e a Juventus de Turim se enfrentam na terça, assim como o Borussia Dortmund pegam o Monterrey do México. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã também. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Nascimento. Estamos de volta aqui, nosso palpitão está bombando. Sensacional aqui, a galera tá participando muito. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo aqui de dar Botafogo, viu, gente? Porque vocês começaram a reagir. A galera fica brava. Na hora que eu mudei a regra, eu falei, não, o Palmeiras tá muito na frente, eu vou mudar a regra só pra registrar mais palpites. Mas o pessoal sabe que é questão de palpite, não palpitão, tem aqui é uma brincadeira, mas brincadeira. Esse simulador aqui, eu vou falar pra você, é um convite à brincadeira, você ficar e joga aqui, joga lá e tal. Nossa, mãe. Eu acho que assim, a chave do Palmeiras, esse duelo contra o Botafogo, depois seja Benfica e Chelsea, porque eu não vejo o Chelsea, eu acompanhei a Premier League, acompanho, né, a Premier League. É uma temporada do Chelsea que, apesar da Conference League ter sido aí o título, né, na temporada, o Chelsea não foi brilhante. Inclusive, contra o próprio Manchester United, que tá numa draga, o Chelsea sofreu até nos clássicos. Então, é um time de muitos altos e baixos. Às vezes, o Palmer tá num dia legal, joga bem, consegue conduzir a vitória. Às vezes, não tá. E do outro lado, você tem um Benfica que tem um jogador da qualidade do Di Maria, que tem um ataque muito bom. Né? Então é um jogo bem equilibrado também, mas acho que tanto o Chelsea quanto o Palmeiras, tanto o Chelsea como o Benfica, são times que Palmeiras e Botafogo conseguem competir. Dá pra igualar. Eu acho que dá pra competir. A gente não sabe se vai ganhar, mas conseguem competir. Ontem eu tava acompanhando o Real Madrid e focado nesse time atual do Real Madrid. Daqui a pouco os caras começaram a falar a lista de desfalques do time merengue, pelo amor de Deus, cara. Só pra puxar Militão, Mbappé. É outro mundo, né? Infelizmente, sei lá, felizmente, não sei, mas quando acabou com o limite de estrangeiros, né, na Europa, ficou um nível, né, um desnível, podemos dizer assim, ficou gigantesco, né? Porque hoje os grandes clubes, o Real Madrid, o Barcelona, City, eles são verdadeiras seleções, né? São melhores até que seleções. Antigamente, eles eram fortes, mas dava pra brigar. Pô, tanto o São Paulo venceu o Milan, São Paulo venceu o Real Madrid naquele Ramon de Carranza, Teresa Herrera, venceu o Barcelona na final do Mundial, mas jogando. Porque, convenhamos, né? O Inter foi campeão contra o Barcelona, mas aquele desespero, né? Aquele parto.
O São Paulo foi campeão contra o Liverpool. Na minha visão, a maior partida de um goleiro na história do futebol foi o que o Rogério Ceni fez aquele dia. Chelsea, Corinthians, o Cássio não deixa por menos, jogou muito, né? Então, antigamente a gente enfrentava. Hoje, apesar, a última vez foi o Corinthians que ganhou o Sul-Americano, mas ganhou daquele jeito, né? Tá, hora ou outra o Corinthians atacou realmente. Foi diferente do jogo do São Paulo, da própria vitória do Inter sobre o Barcelona. Mas mesmo assim, jogando atrás da linha da bola. Mas isso vai ser comum, porque hoje esses clubes da primeira prateleira europeia, eles viraram verdadeiras seleções, né? Que são constelações. É isso, 11 horas e 38 minutos. Vamos aqui pro outro lado da chave. A galera tá mandando aqui Palmeiras e City. Quem avança numa possível semifinal? É o nosso palpitão aqui. A galera já ajudou com Botafogo e Palmeiras, Real e Juventus. Agora ajuda com Palmeiras e City. Daqui a pouco aqui eu vou pros registros. Vamos para tentar definir o finalista do outro lado, Carlão? PSG e Bayern de Munique, para mim, esse seria o grande jogo do campeonato no mata-mata antes de uma possível final. Porque o Bayern de Munique, dos europeus... Tá afim, né? Tá afim, mostra que é um time que tá querendo, só que tá sofrendo com a questão do clima, né? Do calor. E do outro lado, um PSG que é a sensação da temporada, começou goleando o Atlético de Madrid, mas de repente se prejudicou ali no duelo contra o Botafogo, né? Perdeu pro Botafogo, mas perdeu jogando, né? O PSG criou oportunidades não tão claras, né? Mas ficou com a bola. Isso já era de se esperar em virtude da qualidade da equipe. Mas depois correspondeu na última partida sobre o Seattle e segue firme aí, rumo a uma boa campanha. O Bayern perdeu pro Benfica também, mas ali com a situação de classificação já definida. E agora sim, né? Agora que são elas, né? Lembrando aquela novela da Rede Globo. Eu vou de Paris Saint-Germain pelo momento. A confiança lá em cima, é um time que tem dominado, né? Hoje na Europa, a Liga One, nem se fala. Mas eu vou de Paris Saint-Germain. Maravilha, eu vou de PSG. Eu acho que o PSG é a grande sensação aí do futebol mundial hoje, apesar do tropeço contra o Botafogo. Aquela derrota para o Botafogo acho que serviu até para alertar o PSG e levar mais a sério. Tem o Kvaratskhelia, que é um baita jogador. Que cara chato, ele é no melhor dos sentidos. Muito bom jogador. Bom jogador. Você sabe quem é? Aquele cara que eu queria no meu time, assim. Ele lembra muito, o Renato Gaúcho jogava pelo lado direito, mas e o Kvaratskhelia joga pelo lado esquerdo, mas ele lembra muito o Renato. Ah, é? Renato era assim. É legal essa comparação, inclusive, pra nova geração, Renato era assim, era bom de bola, chato, uma barbaridade, muita força, velocidade, explosão, faro de gol. Ele lembra, eu acompanhei o jogo contra o Botafogo e acompanhando mesmo. Né? E eu fiz essa comparação com o Renato Gaúcho. O Renato era bom de bola, ele tem esse jeito fanfarrão dele, mas ele foi um grande, ele não foi melhor que Cristiano Ronaldo, mas ele foi um grande jogador, ele se assemelha aí ao craque do PSG. É isso, então eu tô com o Carlão nessa. Pra mim o PSG passa, mas vai ser um jogo duríssimo. Real Madrid, Dortmund, acho que Real, né, Carlão? Acho que vai Real, repetindo aí a conquista da Champions na outra temporada. E numa semi de PSG Real? De um lado a tradição. A tradição, do outro lado sereno, um time que sabe competir. Nossa, eu fico com a sensação do momento, mas o Real Madrid, ele é meio assim, tudo bem que o Boca agora perdeu um pouco essa força, mas antigamente a gente ficava sempre, né? Mas é o Boca. Tá mal, mas é o Boca. É igual o Real Madrid, não tá tão legal, mas é o Real. E o Real, ele pegou essa coisa de time copeiro, né? Porque tem dominado aí as últimas Champions. Nossa, mãe, eu vou de Real, pela tradição. Olha aí. O PSG tá com mais bola, né? Mas eu vou de Real. Então a gente vai precisar aqui dos nossos ouvintes também, porque eu prefiro o PSG. Tá jogando mais, tá? Futebolisticamente, o PSG tá melhor. Vamos definir aqui o Palmeiras primeiro, daqui a pouco a gente passa então pra PSG e Real Madrid. É o palpitão aqui da CBN, hein? Você participando com a gente. Abre aí o bloco aí, Carlão, pra anotar. Vai! Qual que é agora a decisão? City e Palmeiras. 99186-9070. 99186-9070. Edson Rodrigues. Nome de narrador, hein? É verdade. City. O Marcelo Pinheiro tá mandando aqui que passa o Palmeiras. 1A. Palmeiras passa pelo City, mas ainda acho que será Botafogo e City, mas como
legal que o Marcelo tá respeitando aqui a nossa sequência, então ele cita o Palmeiras aqui como o time que tá passando. Roberto de Americana, City Palmeiras, passa o Palmeiras. Passa o Palmeiras, 2-1 verde. Também de Americana, que é o Carlos, passa o City, tá apostando no 4-0 aqui. City passa com muita tranquilidade. Sérgio de Americana, Americana com força, hein, aqui no nosso CBN Esportes. O Wagner de Hortolândia, se o Palmeiras colocar 22 jogadores, além do Scheibe, ainda assim passa o City. Olha aqui o Wagner. Eu tenho que falar pra tia Leila dar um troféu pro Scheibe aí de grande palmeirense. O Emerson Dias tá dizendo que amanhã é aniversário do Lupe, hein? Verdade, o danadinho foi pras férias. Tem verdade nisso, Boa, amanhã a gente liga pra ele. Por ele. onde anda, hein? Ele tava no spa, né? Agora eu não sei. Tentei ligar pra ele esses dias aí, mas ele não atendeu. Ele precisa perder 7 quilos pra disputar as maratonas aí. O Renato Alves não deu uma curiosidade, mas não falou o palpite dele. Palmeiras, manda aqui o Eduardo. 4-3. Palmeiras sempre. Escreve final telefone 5442, é o Marcos 7. Avante Palmeiras, 4-4. Porco e City com certeza. Manda aqui o Diego Carvalho do CG. Bom dia, meu amigo Pablo Scheibe vai trazer essa grande lembrança pra gente. Ademir tá apostando aqui no Palmeiras. O Ademir é parceiraço do Scheibe. O Jackson Barbosa, City. 6-5, Júlio. 6-5 City. City 5-0, escreve o Marcelo Coelho. Então 7-5 agora. Ronildo de Americana, City. 8-5. Da Palmeiras, escreve aqui o Roberto de Americana. 8-6. Botafogo, Flamengo e Fluminense ganham. Manda aqui o nosso ouvinte. O Marco Antônio Carvalho, né? Tá ainda no palpite anterior. Deixa eu ver aqui, abrir a mensagem aqui. Palmeiras retranca total, se vira nos pênaltis, passa do City. Escreve aqui o Murilo Lino. Murilo Lino é parente de Pedro Lino? Será? Pedro Lino, esta lenda. Quanto é que tá a brincadeira aí? 8-7 pro time celeste. Só palmeirense vai apostar no Palmeiras. É City fácil. Vinícius. 9-7. Vamos até 10? Vamos. Tá carregando aqui. O Botafogo vai passar. Podem apostar. Antônio do Jardim, Boa Esperança. E a galera ainda tá naquele palpite anterior, acreditando no Botafogo, ó. Sou palmeirense. Palmeiras ganha de 1-0. 9-8, Júlio Nascimento. Sérgio tá mandando aqui. E o nosso ouvinte, final telefone 7463, é o Maurício. Tá dizendo que o City é quem vai 10, passar. 8. Então 10, o City aí, fechou. Mais apertado esse, o City avança pra grande decisão. Do outro lado da chave, a galera tá indo de Real aqui, viu, Carlão de Freitas? É mesmo? É pela tradição, né? Camisa que entorta varal, né? Real Madrid. Então Real vamos de Real Madrid aqui na final. Então, cara, seria ontem eu estava entre acompanhando o pré-jogo do Real Madrid. Tava lá o nosso parceiro André Rizek, ele fez até uma provocação legal. Ele disse, ele estava ali na entrada do estádio, ele falou: eu vou tentar, o meu desafio é encontrar um espanhol. Claro, logicamente com a camisa do Real Madrid. Cara, ele entrou inúmeras vezes na transmissão, no pré-jogo, na jornada esportiva, e não achou um espanhol, Júlio. Nossa. Mas como o Real Madrid ele é mundial, né? Então todo mundo com a camisa do Real Madrid, mas nenhum espanhol. E o Barcelona também é assim. Também. Né? Ele será que os dois mundiais? Na Ásia, o Manchester United ainda é muito forte, né? É uma torcida muito forte. Mas se continuar dessa forma, porque é algo geracional, né? O United ele é muito forte na Ásia, Até que o City cresceu, não tem a mesma torcida do United, mas cresceu. Aquele tempo de Alex Ferguson, de Cristiano Ronaldo, e agora o Real sempre foi muito mais dominante. Mas eu acho que as torcidas também mundiais, eu acho que são Real Madrid e Barcelona. E ainda mais o Barcelona agora voltando a crescer e com a sensação do momento que é o Yamal, né? E até por ele ser garoto, né, ele conquista muito as crianças. A exemplo, quando o Neymar foi pro Barcelona, foi uma loucura também. E o Real Madrid por ser o Real, né? O Real não tem uma estrela da juventude, né? Quer dizer, tem o Mbappé, né? Mas eu acho que em termos de carisma, o Yamal tem mais carismas que o Mbappé. Isso conquista muito, principalmente as crianças. Boa, Carlão. É o caso do Cristiano Ronaldo, né? A criançada gosta mais do Cristiano Ronaldo muito mais do que o Messi. Muito mais do que o Messi. Pra fechar, Carlão, nosso palpite então, numa final entre Real e City. Foi o meu aqui também, Manchester. Eu gosto do City, campeão. Guardiola.
para fechar uma City temporada... Já eliminou o Real na Champions, em que o City foi campeão, porém o Real eliminou o City em outra ocasião. Nossa, é muito equilíbrio, cara. Meu Deus. Vamos de City, então. City, Manchester City, o campeão do nosso palpitão aqui na CBN, contou com a participação de vocês, ouvintes. 11h48, daqui a pouco a gente fala das escalações de Ponte e Guarani. Tem duelos decisivos em Série C neste fim de semana. Voltamos já. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil conquistou mais uma vitória pela Liga das Nações. Liquidou a China 3-0, 25-22, 25-27... Perdão, 25-22, 25-23, 25-23, liderando a competição agora com 15 pontos. Próximo compromisso do Brasil nesse fim de semana, sábado, 18 horas, horário de Brasília, joga contra a Itália e no domingão, também no mesmo horário, jogo contra a Polônia. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas.
(11h53). Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar do Guarani. Carlão de Freitas, é o seguinte: o Guarani está quase pronto para o duelo de amanhã contra o CSA. Duelo difícil, né, Carlão? A gente tem falado sobre isso. E uma dúvida agora restando para o técnico Marcelo Fernandes. Como ele perdeu aí, né, o Rafael Bilu, ele tinha a ideia de repetir a escalação, mas isso não será possível justamente em razão da lesão da saída do Rafael Bilu. Então ele abre um caminho ou para a entrada do Mirandinha e mantém a mesma formação do último jogo. Nesse caso ficaria André Ventura, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa, Natan, Caio Melo, Diego Torres, Isaac, aí a entrada do Mirandinha e do Bruno Santos fechando o ataque. Ou então ele vai para a opção de um meio-campo mais recheado. E aí ele fez 2 testes, um com o Matheus Sarará e outro com o Kelvin. E aí, nesse cenário, o Caio Melo vira um terceiro homem ali, né? Um jogador mais adiantado, e o Isaac também joga mais próximo ali do Brunão. São as possibilidades táticas do Guarani para enfrentar o CSA. Não mexeria na dinâmica do time, não. Ou seja, colocaria o Mirandinha no lugar do Rafael Bilu. Eu entendo que se trata de um jogo diferente do que foi contra o Itabaiana, em virtude do adversário. O CSA é mais forte, o CSA vive um bom momento, é um postulante ao acesso e precisa ter cuidados, né? Às vezes o torcedor fala, retranca, tal. Às vezes você faz um bom sistema defensivo, embalado por um contragolpe, uma rapidez na transição, e você consegue construir bons resultados e fazer bons jogos. Mas como o Guarani deu uma resposta muito legal contra o Itabaiana, principalmente em termos de resultado, eu não mudaria, não. Eu deixaria um atacante para atuar junto com o Bruno Santos, no caso o Mirandinho. O Rafael Bilu vai fazer muita falta. Eu espero que o Guarani consiga suprir esta ausência, seja com o Mirandinha, seja com outro jogador com uma característica parecida. Mas o porquê que eu digo que ele vai fazer falta? Porque o Rafael Bilu, diante de tanta coisa ruim que aconteceu com o Guarani, ele foi o cara que conseguiu manter uma regularidade. Mesmo nos momentos mais difíceis, no início da Série C, o Bilu era o cara que procurava, era o cara que dava a cara a bater, que tinha personalidade de procurar jogo. Outros jogadores, até assustados com a pressão que é o dia a dia no Guarani, se escondiam, e o Bilu não. Então por isso ele vai fazer muita falta, mas eu não mudaria essa dinâmica do time, não. Colocaria o Mirandinha e permaneceria aí nesse esquema com um jogador de beirada e um cara de definição, que é o Bruno Santos. 11h55, Guarani CSA amanhã às 5 horas, jogo que é legal a torcida acompanhar. Sim. O Alan Santos ontem na coletiva ele falou sobre a importância da torcida nesse momento, porque o Guarani das próximas 7 partidas, 5 são contra times do G8, uma delas é contra o Náutico, que é o 9º colocado, ou seja, são 6 confrontos diretos, e só um confronto contra um time que está abaixo do Guarani, que é o Anápolis, que é o último colocado. Ou seja, nesses jogos em casa, desses 7 jogos, 4 são no brinco. Então, o papel do torcedor do Guarani vai ser muito importante. Um torcedor apoiando, né? A gente sabe que a torcida do Guarani é uma torcida exigente, que vem muito ferida desde o ano passado, mas que precisa reconhecer que o momento é de apoio, porque o Guarani vai precisar desse incentivo a mais, porque são duelos complicadíssimos dentro do estádio Brinco de Ouro. E amanhã, 7h30, é a vez da Ponte entrar em campo, também com dúvidas na escalação, mas a tendência é de uma Ponte diferente, Carlão, porque o Wanderson, o Arthur e o Dudu, que voltam de suspensão, treinaram como titular. E quem pode parar no banco é o Elvis. Um dos times treinados pelo Alberto Valentim é Diogo Silva, aí aquele esquema que às vezes tá com 3 zagueiros, às vezes 4, uma linha de 4, né, Carlão? Mas eu vou tentar montar num 3 zagueiros para ficar um pouco mais claro. Wanderson, Emerson Santos, e aí o Arthur fazendo aquela função que vinha sendo do Danilo Barcelos. Sim. Não estranhe se Lelkovic fizer essa função, porque ele também já foi zagueiro na Inter de Limeira. Então eles podem revezar, assim como o Barcelos fazia com o Arthur. Arthur e Lelkovic, meio campo com Lucas Cândido, Dudu, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Depois
ele tirou o Everton Brito, colocou o Elvis, então é a principal dúvida, mas o Valentim deve voltar ao esquema anterior. O Valentim é fechado com o esquema com 3 zagueiros, eu acho que em alguns momentos você pode utilizar, não é proibido, é claro que nos jogos em casa a torcida ainda tem uma certa rejeição, torce o nariz com relação a isso, até em virtude dos resultados que a Ponte tem apresentado em Campinas, mas o jogo é fora de casa, diante de uma equipe que deve pressionar muito a Ponte, né, que tem construído a campanha na Série C com bons jogos ou bons resultados dentro do Willie Davis. Então, talvez essa precaução do Alberto Valentim seja aceitável. Né? Bons retornos de Dudu e Arthur no sistema defensivo, Júlio. Confesso pra você, cara, 6 por meia dúzia, infelizmente limitado por baixo a Ponte. Desde o Campeonato Paulista, ela não conseguiu encontrar ali um casamento na zaga, né? Mas Dudu e Arthur, 2 voltas importantes. O Dudu com a cabeça no lugar, ele é um jogador importante para a Ponte, é um jogador que pode desequilibrar uma partida, ele tem condições técnicas para isso e já demonstrou isso em algumas ocasiões. E o Arthur, aquela experiência. Com relação ao Elvis, todo mundo, mas vai deixar o Elvis no banco? Em alguns momentos, principalmente nesses jogos fora de casa, eu não contrario o Alberto, não. Eu entendo o posicionamento dele. Tecnicamente é o melhor jogador que a Ponte tem, mas o jogo de amanhã se desenha para uma dinâmica diferente, não se encaixa com o ritmo de jogo do Elvis. Mas é jogo de contato, é jogo de pauleira, é jogo fora de casa, e o Elvis é um cara mais cerebral, é um cara que não é muito desse contato, dessa imposição física. Então, por isso, se o Alberto optar pela ausência do Elvis ou colocar o Elvis no banco de reservas, não vejo assim uma heresia, uma coisa maluca, não. Tá dentro de um planejamento para este jogo. Maravilha. Carlão de Freitas, o nosso comentarista amanhã, 7h30, também com transmissão da CBN, Ponte Maringá, jogo dificílimo. É isso, hein, Carlão? Hoje o nosso programa é dedicado aos nossos ouvintes aí em razão do Mundial. Lembrando que a CBN transmite então amanhã, né? Amanhã já tem, amanhã tem decisão do Botafogo e Palmeiras e Botafogo, e depois a partir das 4h30 tudo sobre Guarani, CSA e depois Maringá e Ponte Preta. É isso, então a gente espera vocês aqui amanhã, 1h da tarde, Palmeiras e Botafogo, depois a jornada dupla envolvendo Guarani e Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. Ótimo final de semana para todos. Segunda-feira, eu e o Carlão, a gente volta às 11h da manhã aqui com o CBN Esportes. Grande abraço. Valeu!